Fala galera, beleza? Estamos aí junto mais uma vez, mais uma revisão teórica. Hoje, distância de um ponto a uma reta. Antes da gente resolver esse exemplo que eu coloquei para vocês aqui, para nós trabalharmos melhor essa ideia de distância de um ponto a uma reta, eu queria relembrar com você alguns conceitos que envolvem esse assunto, tá? Vamos supor o seguinte, nessa parte aqui do nosso quadro, vamos supor que nós tenhamos um plano cartesiano qualquer. Então, a gente tem aqui um pedaço do plano cartesiano, um plano cartesiano qualquer, não é bem o sentido, mas um plano cartesiano, né? E nós temos aqui uma reta R, cuja equação geral é da forma ax mais by mais c igual a zero, tá bom? Nós temos um plano cartesiano, o eixo das abscissas, né? O eixo das abscissas, que é o eixo x, e o eixo das ordenadas, né? Sobre esse eixo eu tenho aqui uma reta R, dada pela equação ax mais by mais c igual a zero. Muito bem. Bom, vamos tomar, portanto, um ponto que esteja fora dessa reta, ou seja, um ponto P qualquer que não pertence à reta R, tá bom? E eu quero calcular qual é a distância desse ponto P a essa reta R. Bom, na verdade, a gente sabe que distância de um ponto a uma reta é dada pela projeção ortogonal do ponto sobre a reta. Ou seja, eu vou vir aqui, vou projetar sobre esse ponto uma reta, de forma que esse ponto, a projeção forme então um ângulo de 90 graus com essa reta. Muito bem, isso aqui é justamente a medida do segmento que vai de P até esse ponto, é o que nós chamamos de distância. A demonstração dessa regrinha que eu vou colocar para vocês é uma demonstração um tanto trabalhosa, não é difícil, vai envolver alguns conceitos trigonométricos também, algumas relações fundamentais, mas a gente aqui, como é um vídeo revisão, só vai enunciar a regrinha para vocês, tá bom? E a regrinha é a seguinte: a distância desse ponto P até essa reta R vai ser dada pelo módulo, e é claro que a gente está dizendo módulo, porque distância não é negativa jamais, bom, jamais é muito forte dizer, mas pelo menos a matemática analítica não é negativa, e nós temos que a distância de P até R vai ser dada pela equação módulo de A x0 mais by0 mais c. Note que aqui, essa parte da equação, você tem a equação da reta dada, certo? Ax mais by mais c, e no lugar de x e de y, você vai lançar as coordenadas do ponto P, supondo que esse ponto P tenha coordenadas x0 e y0, tá bom? Então, o x0 é o x desse ponto P, o y0 é o y desse ponto P, portanto, você pega a equação da reta e lança esses pontos no lugar das suas variáveis x e y. E você divide isso aqui, você vai dividir essa equação pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Professor, quem é a e quem é b? A é o número que acompanha o x e b é o número que acompanha o y, o número real que acompanha x e que acompanha y, respectivamente, tá? Então, você tem essa aqui como sendo a equação, a relação que vai nos fornecer a distância do ponto P até a reta R. Bom, não é tão difícil lembrar dessa relação, dessa equação, é só você lembrar que a parte de cima é a própria equação da reta, sem o zero, obviamente, sem a igualdade igual a zero. No lugar do x e do y, você vai lançar as coordenadas do ponto que você quer encontrar a distância, que no caso é o ponto P, x0 e y0, raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Portanto, se nós quisermos calcular a distância do ponto P, menos 1 e menos 3 até a reta R, basta usarmos esta relação. Então, nós temos aqui o seguinte, que a distância desse ponto P até essa reta R vai ser dado por módulo. A equação nós temos aqui. O que eu vou fazer? No lugar do x,
eu vou jogar menos 1, fica menos 2 vezes. No lugar do y, eu vou lançar menos 3, isso é em módulo. Repara que nessa equação nós não temos o termo independente c, então ficou até mais fácil. Dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado. Lembrando que a é o coeficiente que acompanha o x, que no caso aqui vale 1. Então fica 1 ao quadrado mais b ao quadrado. Então mais o b é quem acompanha o y, no caso menos 2. Então somado com menos 2 ao quadrado. Certo? Tranquilo? Muito simples, muito de boa. Você tem a relação, é só jogar o ponto. Apagando aqui esse pedaço aqui para deixar livre para a gente, nós vamos ter o seguinte, né? Que a distância de P até a reta R vai ser dada pelo módulo de, olha, menos 2 vezes menos 3 dá menos 6. Dá mais 6, né? Mais 6 com menos 1 dá 5. O módulo de 5 é 5, então fica 5. Né? Vou colocar aqui direto para a gente, ó. Fica 5 sobre menos 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 1 vai dar 5. Sobre a raiz de 5. Vamos racionalizar nossa resposta. Vamos multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 5. E daí nós temos que a distância de P até R vai ser 5 raiz de 5 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5. Posso mandar isso embora aqui agora, não posso? E concluímos, portanto, que a distância de P até a reta R é a raiz de 5. E tá aí, ó, a resposta do nosso exercício, tá bom? Então a distância do ponto P até a reta R, que foi dada para nós aqui, o ponto P menos 1 e menos 3, a reta R x menos 2y igual a 0, a distância entre eles vai ser raiz de 5. Ok? Tranquilos? Bom, isso é uma forma geral que nós temos para calcular a distância de um ponto a uma reta. Mas tem uma outra coisa analítica que eu também posso pensar, que é o seguinte: como é que eu faria então para calcular a distância de uma reta a uma reta? Olha, gente, a mesma relação vai te ajudar. Basta você escolher um ponto que pertence à reta S, né? Nós não temos aqui uma reta S, mas supondo que tenhamos duas equações de uma reta e você peça a distância entre essas duas retas. É claro que essa pergunta só vai fazer sentido se essas retas forem paralelas, porque se as retas não forem paralelas, se elas forem concorrentes, essa distância vai ser variável, depende da posição do ponto. Portanto, dado duas retas paralelas, a distância de uma reta a outra reta é dada como? Você escolhe um ponto que pertence à reta R, certo? E calcula a distância desse ponto que pertence a R até a reta S. Uma outra coisinha que em analítica é muito comum você encontrar, tá? Que também é uma das partes, é o que eu chamo de peduricária analítica, né? É aquilo que são os acessórios de geometria analítica, é a questão que envolve o menor ângulo, ou o ângulo agudo formado por duas retas, não é? Então a gente vai colocar assim, ó, ângulo, né? Ângulo agudo é formado por duas retas, tá? No plano cartesiano. Ou seja, nós temos o plano cartesiano aqui, tá bom? Tá aqui o nosso plano cartesiano e eu vou ter duas retas concorrentes. Ou seja, eu vou ter essa reta aqui, que vai ser a reta R. Essa reta R vai ter o seu coeficiente angular dado por isso aqui, por esse ângulo que eu vou chamar de alfa, tá bom? Na verdade, o coeficiente angular vai ser dado pela tangente de alfa, né? O alfa é a inclinação dessa reta, o ângulo de inclinação da reta. Eu vou ter aqui uma outra reta, que eu posso colocar para o lado de cá, tá? Essa reta vai ter uma inclinação dada por beta, que nós vamos ter aqui, repara aqui então, ó, tá aqui, inclinação beta, certo? Essa é a reta que eu vou chamar de reta R, reta beta não, reta S, né? Vamos consertar isso aqui, reta S. Então, olhando a situação, o que nós temos? Nós temos duas retas concorrentes, a reta R, que tem uma certa inclinação dada pelo ângulo alfa, a reta S, que tem uma certa inclinação dada pelo ângulo beta.
E o meu objetivo é encontrar o valor desse ângulo aqui, ó. Desse ângulo formado entre as duas retas, tá bom? Ou seja, o valor desse ângulo que eu vou chamar de θ. Bom, na verdade, não sei se você consegue perceber, mas pegando esse ponto e esse ponto, o que nós temos aqui é um triângulo, não é um triângulo? E alfa é o ângulo externo desse triângulo. Bacana, olha só. Nós temos 1, 2, 3 pontos, formam um triângulo, certo? E alfa é o ângulo externo desse triângulo. Se o alfa é o ângulo externo desse triângulo, pelo teorema do ângulo externo, a gente sabe o quê? A gente sabe que alfa vai ser dada pelo ângulo beta mais o ângulo θ. Ou seja, o ângulo externo é a soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e eu vou isolar esse θ, já que é o que eu quero descobrir, certo? Quero que θ, isolando aqui, vai ser alfa menos beta. Muito bem. Agora, olha só. Eu vou aplicar a tangente dos dois lados da igualdade, tá bom? Daqui a pouco você vai entender por que eu escolhi tangente. Então, foi tangente de θ vai ser a tangente de alfa menos beta. Lembrando que a tangente de alfa menos beta, ou tangente de A menos B, é dada por aquela regrinha que a gente conhece muito bem. Tem gente amando, tem gente beijando. Tem gente amando e tem gente beijando, não é isso? Então a tangente de alfa menos beta vai ser dado como? Vai ser dado assim, ó. Tangente de θ vai ser tangente de alfa menos tangente de beta sobre 1 tangente de alfa tangente de beta. Olha só, repara que o sinalzinho de cima acompanha o sinalzinho do nosso parênteses, mas o de baixo é o contrário, tá bom? Cuidado com isso. Só que, galera, vem cá. Das nossas aulas, você se lembra que a tangente de alfa é o coeficiente angular da reta R. Lembra disso? E que a tangente de beta é o coeficiente angular da reta S. Então, na verdade, eu posso trocar essas relações pela seguinte maneira, que a tangente de θ vai ser dada por coeficiente angular de qual reta? Da reta R, não é isso? Alfa, isso, da reta R, menos coeficiente angular da reta S, dividido por 1 mais coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S. Ok? Tranquilos? Olha só, isso aqui, essa relaçãozinha que a gente acabou de descobrir, é o que nos fornece a tangente do ângulo formado pela reta R e pela reta RS. Note que eu coloquei ângulo agudo porque, basicamente, a maioria das vezes esse ângulo será dado por um ângulo agudo. Pode acontecer de ser um ângulo obtuso, mas se for um ângulo obtuso, o raciocínio é o mesmo. Por isso que se você quiser colocar isso aqui em módulo, você pode colocar, porque a tangente pode ser negativa, tá bom? Um detalhe muito importante com relação a isso aqui, que eu quero destacar para vocês, da tangente, é que o θ, portanto, que é o ângulo que a gente quer encontrar, vai ser dado pela arquitangente dessa brincadeirinha aqui, tá certo? MR menos MS sobre 1 mais MR vezes MS. Então, terminando nosso raciocínio aqui, portanto, já agradecendo a você por ter assistido mais esse vídeo, para você encontrar o ângulo θ formado entre a reta R e a reta S, basta você fazer coeficiente angular de R menos o coeficiente angular de S dividido por 1 mais o coeficiente angular de R vezes o coeficiente angular de S. Beleza com relação a isso? Tranquilos? Tenho duas equações, tenho duas retas, encontre os seus coeficientes angulares, joga na relação e um abraço, já era. Tudo bem? Tranquilos? Revisãozinha rápida de geometria analítica. Valeu, galera, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.